E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho de uma dúvida que as pessoas têm e eu diria que é até um senso comum entre as pessoas sobre isso. Mas será que isso é realmente verdade? Para responder essa pergunta, primeiro é necessário lembrar que todo o ramo do direito, inclusive o trabalhista, possui princípios que norteiam a criação e a aplicação da lei. O princípio que melhor responde essa pergunta que eu trouxe aí para vocês é o princípio da proteção. Mas o princípio da proteção, ele realmente protege só o empregado? O direito do trabalho, ele sempre tenta buscar uma igualdade entre as partes, empregador e empregado. E esse princípio sugere que o empregado possui menos força na relação de trabalho. E pensando nisso, existem as leis para evitar os abusos nessa relação. Pense você, como empregado. Seu empregador chega e fala, estou com dificuldade na empresa e preciso que a partir de hoje você trabalhe 30 minutos a mais todos os dias. Você como empregado, provavelmente você não vai negar, porque senão você vai ser demitido. Mas para isso, a CLT prevê no 486 que nos contratos de trabalho só é lícita essa alteração de regime, você trabalhar mais, se houver um mútuo acordo, ou seja, se você e o empregador quiser, e que isso não te gere um prejuízo, porque senão vai gerar uma nulidade nessa mudança. E aí você pode cobrar depois na justiça, com advogado e tudo mais. Mas nesse exemplo, você não precisaria dizer não, porque a CLT ela já prevê também esse trabalho extraordinário, que você receberia um adicional de, no mínimo, 50%. Há casos que você recebe até 100% e tudo isso está regulamentado lá no artigo 59 e 59, parágrafo 1º da CLT. Mas sabendo disso, que você tem esse direito, e o empregador chega em você e fala que você tem que trabalhar, você percebe que há um desequilíbrio na balança, o empregador ele tem mais força mesmo que você para tomar essas decisões, mas o empregador ele também tem direitos trazidos na CLT. No artigo 482 da CLT, prevê que ele pode fazer a demissão por justa causa, demissão sem justa causa, e isso aí também é o direito do empregador, também é uma garantia. Portanto, embora sejam direitos diferentes, ambos têm direitos, o empregador e o empregado. Mas o direito do trabalho sempre protege o empregado? Não, mas o direito do trabalho sempre busca igualar a balança de poderes, de força, digamos assim. Na prática e com a reforma trabalhista, esse direito da proteção, o princípio da proteção, ele foi mitigado. Porque com a reforma trabalhista houve um viés empresarial e isso acabou gerando uma narrativa na CLT atual mais voltada para o viés empresarial. Para a graduação, eu digo que você precisa lembrar de 3 coisas do princípio da proteção. Primeiro, em regra, ele é desenhado para proteger o empregado. Com a reforma trabalhista, ele desvinculou um pouco esse viés, então foi mitigado o princípio da proteção e que o princípio da proteção ele gera outros princípios, como por exemplo, o indúbio pró-operário, o princípio da condição mais benéfica e o princípio da lei mais favorável. Eu vou gostar de lembrar isso no final e sempre vou lembrar vocês. Caso haja alguma dúvida trabalhista, caso haja qualquer questão trabalhista que você esteja sofrendo, procure um advogado. Esses vídeos são meramente educacionais e não vai dando uma de louco aí que seu justo postulante, não. Procure um advogado, certifique que você realmente tem direito. Precisando de qualquer coisa, inscreva-se no canal, comenta, eu respondo vocês. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Valeu e tchau!